Aí galera, tranquilo, na boa? Hoje eu vou falar sobre a desobediência civil. E estou motivado porque o Cássio Regis, de Porto Alegre, fez alguns comentários virtuais sobre o tema. Talvez ele esteja, acredito, com algum trabalho acadêmico, né? E ele teceu alguns comentários sobre a possibilidade de descumprirmos uma norma. E isso me motivou a pensar sobre o assunto, evidentemente, contextualizar, não é? E puxar este assunto para uma conversa. Pois bem, o que é uma desobediência neste sentido? Busquei lá em Turreau a desobediência civil, o texto que ele escreveu em 1848, quando ele estava preso por não pagar impostos. Por que eu peguei Turreau, não Locke ou Gandhi? Tive a vontade de pegar Turreau porque ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a usar essa expressão desobediência, né? E ele chega a dizer, inclusive, que o melhor lugar para um cidadão justo, quando o Estado é injusto, é na prisão, né? Então percebam que ele tem esta preocupação, uma preocupação ética. Portanto, podemos já no início de conversa dizer que a desobediência ela é possível desde que ela não seja violenta. Ela pode ocorrer por uma omissão. No caso do Turreau, não vou pagar impostos, né? E pode ser uma ação, por exemplo, eu ir a um lugar, ir lá permanecer aonde eu não podia ir e nem permanecer, né? Com isto, é preciso que se perceba quais os objetivos, o que se quer com esta ação ou esta omissão. Não pode ser, evidentemente, uma benesse, uma vantagem pessoal, né? Quando eu desobedeço a uma norma, a uma lei, né? E com isto eu quero chamar a atenção para uma questão moral, para uma questão ética, para uma questão jurídica, né? Eu convoco o Estado a comparecer e a se justificar. Veja, eu não me abstenho ou faço algo em vantagem própria, mas eu faço, né, algo ou deixo de fazer, trazendo luz para aquela questão. Então ou eu e mais alguém, mais algumas pessoas, realizamos algo com o objetivo, né, de chamar a atenção. Portanto, não é uma ação ou omissão escondida, não é uma ação ou omissão na calada da noite, é algo evidente, é algo que chama a atenção, né? Principalmente chama a atenção porque o objetivo é justamente esse, focar, discutir. E essa questão que vai ser focada, vai ser discutida, será uma questão considerada pelas consciências envolvidas, pelas pessoas envolvidas, que são pessoas conscientes, né? Envolve uma consciência e essa consciência vai dizer, esta norma, esta ordem é uma ordem injusta. Portanto, por ser injusta, é contra a injustiça que eu me oponho, não contra a Constituição Federal, não contra o direito, nem contra o Estado como um todo, mas eu me oponho à injustiça, ao excesso, à impropriedade que aquela norma quer impor. Percebamos que esta inobservância consciente de uma norma, ela, de certa forma, questiona a própria ideia de democracia. Percebo que não não querer que a sociedade seja democrática. Mas não é isso. Ela traz o foco para a própria democracia. Percebamos que Turreau
quando ele começa a descrever todas as suas motivações e o que está acontecendo, por que ele é um desobediente, ele comenta, e aqui é muito interessante, que a desobediência questiona a própria democracia, valoriza a democracia e questiona a democracia. Valoriza. Por quê? Porque o sujeito é preciso que ele seja um sujeito livre para poder desobedecer. Portanto, valoriza a democracia. E por que questiona? Questiona porque, como a democracia ela é o voto da maioria, né, é preciso que as consciências possam questionar essa própria maioria. Então, é preciso que a democracia permita que pessoas desobedeçam determinados conceitos, determinadas determinações, apesar da maioria. Porque a maioria não necessariamente é uma maioria que votou, que se posicionou de maneira consciente, de uma maneira refletida. E, portanto, uma minoria, um grupo, poderá aventar a possibilidade de agir contra essa maioria ao se abster do cumprimento, do cumprimento da norma. Percebam que, portanto, a consciência de um grupo poderá modificar a consciência da maioria. De certa forma, Thoreau tem um pé, vamos dizer assim, no indivíduo, quando ele diz assim, é a consciência individual, né, que vai perceber a imoralidade ou a injustiça. Um pouco maior, são as consciências individuais de um grupo ou de grupos que percebem a injustiça, a imoralidade da norma, de um lado, e de outro lado, existe uma intenção de melhoria do Estado, melhoria da democracia, melhoria até da própria norma que vai se qualificar à medida que vai sendo questionada. Então, nós podemos chamá-lo de liberal, né? Porque ele está preocupado e ele fala sobre o indivíduo, porque ele diz que melhor seria que não houvesse Estado para que a pessoa pudesse ser totalmente livre, né? Mas, por outro lado, ele vincula esses indivíduos a um ideal de moralidade pública, a um ideal de qualificação das normas para o bem coletivo. Quando ele deixa de pagar os impostos, né, ele, indivíduo, portanto, apontando para um liberalismo, né, ele, indivíduo, se recusa a pagar os impostos. Qual é a justificativa moral? Qual é a justificativa ética, jurídica, até política? A justificativa é que nos Estados Unidos havia a escravidão e havia a guerra contra o México. Portanto, ele entendeu que, ele, indivíduo, entendeu que não era justo pagar impostos para um Estado que era escravocrata, e também não era justo pagar para um Estado que, além de escravocrata, estava se movendo em direção a uma guerra, né, em que pegava seus próprios cidadãos e os levava à morte. Portanto, veja que se de um lado eu tenho indivíduo, né, refletindo e a sua consciência dizendo que não é para pagar o imposto a ponto de ser preso, e ele sabia que aconteceria, né? Se de um lado eu tenho esse indivíduo livre, né, ele tem a consciência de que ele faz parte de uma comunidade, de uma sociedade, de um Estado que pode melhorar. Então ele tem a esperança de que, ao não pagar o imposto, o Estado melhore, se qualifique, né, desfazendo as suas intenções de guerra, quem sabe deixando de ser escravocrata. Então não é, apesar de ser um indivíduo, não tem intenção de auto-benefício apenas. Portanto,
ele defende a participação das minorias. Veja, ele não está dizendo a minoria é que deve governar. Ele está dizendo que as minorias devem ser ouvidas. Então, os direitos individuais são qualificados, são valorizados, né? E como última ratio do cidadão, né? A última possibilidade do cidadão é a não legitimação da norma injusta, né? A ponto de não cumpri-la. Portanto, é um indivíduo se sobrepondo, se igualando ao Estado, né? E esse indivíduo, ou esses indivíduos, esses grupos, ao se empoderarem, ao não obedecerem, farão com que o Estado haja. E o Estado, ao agir, o Estado se põe a nu. No caso do Turreau, percebam que, porque não pagou impostos, o seu corpo foi encarcerado. É uma observação que o Turreau faz, né? Que o Estado, no máximo grau de ação, é apenas, olha que pequenininho, prender o seu corpo, a sua consciência não. E ele diz, né, que ele está livre ali dentro, porque o máximo que o Estado pode fazer é prender seu corpo. Então chamou para a conversa, chamou para o diálogo o Estado inteiro, ou seja, uma única não ação, chamou toda a estrutura do Estado a comparecer e ficar desnuda. Concluindo, é possível dizer, portanto, que a desobediência não é uma rebeldia, de um lado, não é uma rebeldia boba, né? Que nem a criança que diz, se não é a comida que eu quero, então eu não como, né? Não é uma rebeldia, de um lado, também não é um crime do outro, no sentido de crime, no sentido de violação da norma para uma vantagem própria, ou violação da norma para que haja dano em alguém, né? Não é, portanto, nenhum crime, porque o objetivo não é causar dano, não é o dano pelo dano, não é um crime porque não é enriquecimento, não é vantagem própria e não é uma bobagem. Então, o que é? É o empoderamento das consciências individuais. Eu diria o empoderamento do aspecto crítico do cidadão. Então, o cidadão empoderado e consciente de si e da sua realidade vai opinar deixando de fazer ou fazendo algo contrário à norma, mas sem destruir o direito, sem destruir o Estado, mas apenas tornando claro a sua intenção e, evidentemente, trazendo o Estado para o diálogo. E a intenção dessa pessoa, desse desobediente, é uma intenção política, é uma intenção moral, ética, é uma intenção jurídica, porque ele estará questionando, portanto, a justiça da imposição da norma e garantindo o direito das pessoas a terem consciência própria e agirem de acordo com estas consciências. Então não é qualquer coisa e esta pessoa, o desobediente, tem que ser muito corajoso, porque vai se entregar, evidentemente se entregar, vai dizer, eu sou autor disto e vou me entregar para o Estado, para que o Estado, ao me julgar, para que o Estado, ao opinar sobre a minha conduta, se exponha e, portanto, as maiorias, as pessoas possam também opinar e, na melhor das hipóteses, é possível que o Estado mude, que a norma mude e, quem sabe, o juízo entenda que eu não cometi crime, eu fui apenas um desobediente. Abraço e até a próxima.